Gente, o plenário do Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento sobre o piso salarial da enfermagem. A partir de sexta-feira, os ministros vão analisar se mantém ou não a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a lei para avaliar o impacto dela sobre o sistema de saúde. Nossa repórter lá em Brasília, Juliana Lopes, tem as informações ao vivo. Juliana, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você também. Então, os ministros do STF terão até o dia 16, do dia 9 ao dia 16, para colocarem os seus votos no sistema sobre essa liminar, do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu por 60 dias a aplicação do piso salarial. Isso teve repercussão em todos os poderes hoje. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, afirmou hoje que o governo vai defender a aplicação do piso salarial da enfermagem por meio da Advocacia Geral da União. E a gente também teve manifestação dos presidentes da Câmara e do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive, marcou uma reunião para amanhã, às 15h, com o ministro Luiz Roberto Barroso, para tentar encontrar um caminho de conciliação sobre esse assunto. E ele também usou as redes sociais para falar sobre isso. Nas redes sociais, Pacheco disse que essa é uma medida justa, a medida do piso salarial, destinada a um grupo de profissionais que se notabilizaram na pandemia e que têm suas remunerações absurdamente subestimadas no Brasil. Também tivemos uma manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira. Hoje, Arthur Lira teve uma conversa por telefone com o ministro Luiz Roberto Barroso sobre esse assunto. Há uma possibilidade de um encontro entre os dois ainda nessa semana e nessa conversa o presidente da Câmara pediu que Barroso receba parlamentares que participaram das discussões sobre o piso salarial no Congresso Nacional. Nas redes sociais, a gente também separou uma postagem do presidente da Câmara. Ele falou que respeita as decisões judiciais, mas não concorda com o mérito em relação ao piso salarial dos enfermeiros e afirmou que vai lutar pela manutenção do que foi decidido em plenário. Hoje há uma grande discussão entre os parlamentares sobre a fonte de onde sairiam os recursos para pagar, então, esses novos salários. E muitos parlamentares que participaram da discussão lá no Congresso me disseram o seguinte, que há alguns projetos no Congresso que poderiam ser a fonte de recursos. Entre eles, um projeto bastante polêmico, isso chamou a atenção de ser levantado hoje, que é aquele projeto que legaliza os jogos de azar e, portanto, com uma tributação sobre esses jogos, poderia servir como fonte de renda. A gente vai acompanhar as discussões. É com vocês. Muito obrigado, Juliana Lopes, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Caio Junqueira já foi atrás da posição das campanhas tanto do presidente Bolsonaro quanto a do ex-presidente Lula. Qual é a avaliação das campanhas, Caio, nessa questão que certamente vai movimentar muito a opinião das pessoas, né? Márcio, tem uma posição uníssona, assim, uniforme da política contra essa decisão. A gente vê que todos os partidos, todas as colorações se posicionaram contrariamente e já avisaram que tentarão, de alguma maneira, se manifestar perante o Supremo Tribunal Federal. A Juliana já falou ali da posição do Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, que diz que a Advocacia Geral da União, portanto o governo, portanto Bolsonaro, vai entrar nessa ação no Supremo. E o Partido dos Trabalhadores, por meio do Alexandre Padilha, que é um deputado, foi ministro da Saúde, ministro da Articulação Política, ele já pediu, entrou com um pedido de reconsideração da decisão do Barroso, e o Partido dos Trabalhadores está avaliando entrar como um amicus curiae ali, né? Quando você entra nessa ação da Confederação Nacional da Saúde para fornecer subsídios, porque um dos argumentos do Barroso é da ausência do impacto orçamentário. E aí o que o PT fez, por meio do Alexandre Padilha, foi apresentar o relatório do grupo de trabalho que debateu essa proposta no Congresso Nacional, e lá está previsto o impacto de 16,4 bilhões de reais, salvo engano. Mas a gente vê, e a Juliana foi perfeita ali, ela traçou todo o panorama, que teve uma reação da política a uma decisão do Barroso. Márcio, assim, tem uma discussão econômica sobre esse tema que é complicado você estabelecer pisos para categorias, porque você engessa o mercado de trabalho e, eventualmente, você pode gerar demissões. Especialmente num país grande como o nosso, diverso e desigual como o nosso. O economista Marcos Mendes fez um levantamento uma vez que já você tem mais de 88 pedidos de pisos de categorias no Congresso Nacional. Então, assim, se os enfermeiros merecem, por que não os médicos, por que não os dentistas, etc. Mas essa é uma discussão que ficou lá no Congresso, né?
O Congresso era o âmbito para fazer essa discussão. Eu não consegui enxergar ali no Supremo Tribunal Federal se houve uma inconstitucionalidade na discussão para entender. E como disse o Caio, tem essa reação coordenada da política, agora o que não deixa de um atacar o outro, né? Porque nas redes sociais, assim, o tema se tornou um vespeiro e os bolsonaristas atacando os petistas, dizendo que eles são a favor de alguma forma, e aí os petistas se defendem. Essa questão do orçamento, né? O ex-ministro Alexandre Padilha está dizendo ali que no relatório dele, ele colocou que o impacto era muito pequeno, segundo ele, acho que 2,5% do orçamento do setor privado, que seria uma margem ali que eles poderiam absorver na margem de lucro, que os planos contestam. Então, assim, embora haja essa onda contra o Supremo Tribunal Federal nessa decisão, que foi uma decisão que o ministro Barroso suspendeu acompanhando um pedido do setor patronal, eles estão se engalfinhando entre eles para jogar a culpa um no outro. É interessante, a Raquel fez a ligação política e a gente sabe, amanhã a Thaís Arbex vai falar sobre isso agora, porque na verdade, esse encontro que vai haver entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro que tomou a decisão, Luiz Roberto Barroso. Uma mudança a gente pode ter aí nesse encontro de amanhã, 15h, Thaís? Márcio, não sei se a gente pode falar em mudança, visto que o julgamento no plenário virtual já está marcado, né? Então, Barroso dá a decisão liminar, imediatamente manda para o plenário virtual, então já indica que será uma decisão colegiada, mas o fato é que, como todo mundo já falou, é uma decisão que, no fim das contas, uniu toda a classe política. Não tem como se posicionar contra uma decisão que criou um piso sob o argumento de que os enfermeiros foram fundamentais na nossa gestão da pandemia. Lembra? Foi exatamente esse argumento usado pelo Congresso Nacional para dar respaldo a essa decisão. Interessante a gente também trazer aqui uma informação que a Daniela Lima trouxe no 360, que é o fato de que, neste caso, também houve fake news. O deputado André Janones foi às redes sociais dizer que o presidente Jair Bolsonaro estaria por trás desse pedido no Supremo Tribunal Federal, dando a entender que ele seria contra o piso salarial. Então, um assunto tão delicado como esse e que precisa ser esclarecido, não é verdade que o presidente Jair Bolsonaro estaria por trás desse pedido e que, na verdade, une todos os políticos. É claro que cada um vai usar a decisão de Barroso e a decisão do Congresso Nacional eleitoralmente naquilo que mais lhe atrai. Mas o fato é que, neste caso específico, Barroso conseguiu não unir, na verdade, unir toda a classe política contra essa decisão. Márcio. Felipe, sua análise. O que há na classe política é muita demagogia para pouco dever de casa. O que o Barroso colocou ali na decisão é que não pode o Congresso Nacional estabelecer um piso e os estados e municípios não terem como cobrir esses gastos extras. Então, ele até apontou a questão do piso do magistério, dos professores, em que há mecanismos compensatórios para estados e municípios. Então, não se discutiu de uma maneira detalhada de onde vai sair o dinheiro. E agora todo mundo fica se colocando como a favor do projeto. Obviamente, ninguém quer ficar com desgaste na classe dos profissionais da saúde. E já surge até essa proposta de legalização dos jogos de azar, que é um tema polêmico, mas tem vários parlamentares que defendem. E aí podem aproveitar aí uma causa nobre para emplacar, como forma de sustento, uma outra questão que gera mais ruídos. Então, os parlamentares têm muitas manobras também. Acompanhar cada passo dessa história. Amanhã, 15h, esse encontro entre o presidente do Senado e o ministro Luiz Roberto Barroso.